Energia gratuita sem fio ilimitada. Caixa de Pandora. Muitas invenções de Nikola Tesla nunca construídas. Dirigíveis supersônicos alimentados sem fio por torres de energia. Voe 8 milhas de altura a 1000 milhas por hora. As 10 maiores invenções de Tesla. Invenções incríveis para explodir sua mente. Vídeo. Caixa de Pandora. O gênio de Nikola Tesla é o roteiro do que foi escondido de nós pela Cabala e transformado ao contrário, para destruir a física de Deus. Suas flechas visam a destruição da unidade familiar, a mente da juventude, a educação que serve para diminuir o intelecto, o embargo em massa do que existe, especificamente a abolição do pensamento criativo e a expansão do intelecto através do aprendizado de pensar fora da caixa do pensamento normal. Padrões. De fato, abrir esta caixa torna-se a armadilha de Pandora. Pois a abertura expõe todas as mentiras, enganos, roubos e manipulações malignas para escravizar a humanidade da forma mais mesquinha e pior já lembrada. O que pode ser feito sobre isso? Abra bem a caixa que contém o engano. Siga a trilha do dinheiro que leva à cabala do mal com seus desejos utópicos que só podem persistir se a caixa permanecer bem fechada. Por trás da complexa tecnologia de distribuição de energia sem fio está algo muito simples: a capacidade de carregar dispositivos eletrônicos sem a necessidade de um cabo de alimentação para cada dispositivo. Assim que a Cabala for derrotada, a obra-prima inacabada de Tesla está prestes a se tornar realidade. Você deve ler o trabalho de Tesla sobre o aumento da energia humana, porque esta é a chave para recuperar nossas vidas e nossa liberdade. As circunstâncias de hoje não são os resultados de ontem e mudanças radicais não podem acontecer da noite para o dia. Como Nikola Tesla colocou. Na verdade, é duvidoso que as pessoas que não estão dispostas a lutar por um princípio elevado sejam boas para alguma coisa. Não é a mente que faz o homem, nem o corpo, é mente e corpo juntos. Outras fontes de energia podem ser exploradas e novos métodos de extração de energia do Sol podem ser descobertos, mas nenhuma dessas ou outras conquistas semelhantes são tão importantes quanto um meio de transmissão de energia para e em qualquer ponto remoto. Não é possível lembrar os avanços técnicos que podem unir os vários elementos da humanidade de forma mais eficaz do que isso mesmo, que pode aumentar mais a energia humana e economizar mais. Será o melhor meio para aumentar a energia que acelera a massa humana. O impacto moral de uma mudança tão radical por si só será incalculável. Por outro lado, se em qualquer ponto do globo a energia puder ser obtida em quantidades ilimitadas de um meio circundante por meio de um motor térmico de ação automática ou de outra forma, as condições ecológicas permanecerão as mesmas de antes. Fique firme e lute para expor os planos malignos da Cabala. A pulverização de venenos não é sustentável. Retome nossos recursos alimentares e hídricos. As grandes corporações não são donas do planeta, pertence a toda a humanidade. Revele a Cabala e seus planos malignos para confiscar nosso livre-arbítrio e tudo o que Deus nos deu de graça. Muitas invenções de Nikola Tesla nunca construídas. Nikola Tesla é lembrado por invenções transformadoras, como um motor de indução, distribuição de energia elétrica lâmpadas fluorescentes, comunicações sem fio e controle remoto de dispositivos mecânicos. Mas de todas as invenções de Tesla, houve uma que nunca viu a luz do dia. Foi uma ideia revolucionária que tinha o potencial de remodelar profundamente nosso mundo. Foi também uma ideia que estava mais de um século à frente de seu tempo,
conhecida como Free Energy, e distribuição de energia sem fio. As linhas elétricas convencionais são caras, feias e desperdiçadoras, elas podem perder até 14% de sua energia com a resistência dos cabos de cobre. Um aspecto importante da rede de energia sem fio da Tesla é a distribuição de eletricidade em áreas remotas, bem como em locais urbanos populosos. Em larga escala, essa tecnologia teria permitido que os navios viajassem pelos mares sem nunca parar para reabastecer. Os aviões poderiam permanecer no ar indefinidamente, constantemente abastecidos com energia das torres de Tesla. Quando o J.P. Morgan da Cabala descobriu o motivo oculto de Tesla, seu financiamento parou. Há cerca de 120 anos, o mundo poderia ter sido iluminado gratuitamente pelas inovações pioneiras do gênio Nikola Tesla, se ele não tivesse sido frustrado pela cabala do estado profundo com sua invenção de energia gratuita gerada a partir dos campos magnéticos ao redor do planeta Terra. Não houve nenhum imposto sobre emissões de CO2 ou fraude sobre o aquecimento global. A maior parte da tecnologia de hoje deriva do conhecimento que Tesla absorveu, como ele explicou enérgica e frequentemente ao mundo. Com melhorias extremamente importantes para a humanidade, apenas para serem roubadas pela cabala para serem exploradas para fins diabólicos para comercializar suas próprias máquinas e dispositivos nocivos. O tio de Donald Trump, John Trump, sabia interpretar as patentes geniais de Tesla e os desenhos estranhos. Quando Donald Trump concorreu à sua primeira eleição em 2016, ele disse durante sua campanha para presidente, seu tio lhe contou tudo sobre o trabalho e as patentes de Tesla. Cada um deve considerar seu corpo como um presente inestimável de alguém a quem ama acima de tudo, como uma obra de arte maravilhosa, de beleza indescritível e maestria além da concepção humana, e tão delicado e frágil que uma palavra, um sopro, um olhar, não, um pensamento, pode prejudicá-lo. Nikola Tesla é um dos maiores inventores da história, cujo trabalho capturou a imaginação das gerações que vivem no mundo que ele ajudou a construir. Como detentor de mais de 270 patentes em 27 países, incluindo 112 apenas no EUA, Tesla conquistou seu lugar na história. No entanto, nem todas as invenções de Tesla chegaram à produção. Com isso em mente, vasculhamos os registros e encontramos 7 das invenções mais excêntricas de Tesla que nunca foram construídas. Para alguém associado à eletricidade, não deveria ser surpreendente que muitas das patentes de Tesla estejam no campo da geração e transmissão de eletricidade. Muitas pessoas não sabem que Tesla também tentou construir uma torre que transmitisse eletricidade pelo ar. Ele até conseguiu que o financista americano J.P. Morgan financiasse a construção da Cliff Tower na costa norte de Long Island, que Tesla esperava adaptar para transmitir eletricidade para a cidade de Nova York. A Fundação Tesla estimou que a Tesla detinha um total de mais de 300 patentes em 5 continentes. No entanto, deve-se ter em mente que muitas dessas patentes foram para as mesmas invenções e não para desenvolvimentos únicos. Curiosamente, de acordo com uma análise de suas patentes, sua invenção mais protegida foi sua bomba e turbina, patentes do EUA 1.061.142 e 1.061.206. Para estes, ele obteve 23 patentes em 22 países. De todas as suas patentes, 54 foram concedidas nos Estados Unidos. 1889 parece ter sido seu ano mais prolífico, com um total de 39 patentes registradas relacionadas ao seu sistema polifásico.
Tesla também não registrou proteção de patente para várias outras invenções que ele criou ao longo de sua carreira. Um excelente exemplo é a aplicação de corrente de alta frequência para fins médicos. A educação de Nikola Tesla começou quando ele era um menino em Ismailija, Croácia, então parte do Império Austro-Húngaro. Em tenra idade, ele mostrou notável imaginação e criatividade e também tinha algum talento como poeta. Tesla frequentou a Universidade Técnica de Graz, na Áustria, e a Universidade de Praga. Em Graz, Tesla estudou matemática e física e mais tarde estudou filosofia na Universidade de Praga. Enquanto estava em Graz, ele foi apresentado pela primeira vez ao dínamo Grêmio, que funcionava como um gerador elétrico e, quando invertido, também podia atuar como um motor elétrico. Essa experiência o influenciou profundamente e, segundo se diz, o encorajou a primeiro conceber uma maneira de usar a corrente alternada de forma vantajosa. No início da década de 1880, enquanto trabalhava na Central Telefônica de Budapeste, Tesla desenvolveu seu pensamento visualizando o princípio do campo magnético rotativo e desenvolveu planos para um motor de indução que acabaria se tornando a primeira utilização de corrente alternada. Mais tarde, ele se mudaria para Paris para trabalhar em usinas de energia de corrente contínua com a Continental Edison Company. Logo depois, emigrou para os Estados Unidos aos 28 anos. Dirigíveis supersônicos alimentados sem fio por torres de energia. Quando o carregamento sem fio foi introduzido, parecia revolucionário. Nikola Tesla, enquanto isso, repreenderia a todos nós por pensarmos tão pequeno. Em 1919, Tesla descreveu sua ideia para um dirigível supersônico movido inteiramente por transmissão elétrica sem fio de torres terrestres que poderiam voar 40.000 pés, 12.192 metros, acima do solo e a uma velocidade de 1.609 km por hora, 1.609 km por hora. Viagem de Nova York a Londres em menos de 4 horas. Nikola Tesla conta como podemos. Voe 8 milhas de altura a 1.000 milhas por hora. Como inventor da corrente alternada, o mundo está em dívida com Nikola Tesla pelo uso da eletricidade transportada por longas distâncias. Aqui ele discute a probabilidade de que os aviões subam a grandes alturas e viajem a velocidades que parecem incríveis. Este artigo foi escrito, em parte, pelo próprio Nikola Tesla. O resto é escrito a partir de notas estenográficas. Dá, muito provavelmente, um vislumbre do nosso futuro imediato. Tesla também aparentemente desenvolveu uma fixação com o número 3 e lavava obsessivamente as mãos e o corpo depois de desenvolver uma forma de misofobia, germofobia. Na verdade, quando os funcionários do hotel tiveram permissão para entrar em seu quarto, eles foram orientados a permanecer a pelo menos 1 metro de distância dele. Em 8 de janeiro de 1943, o corpo de Tesla foi encontrado em seu quarto de hotel. Mais tarde, descobriu-se que ele havia morrido aproximadamente às 10h45 da noite do dia 7 de janeiro de 1943. O médico visitante rapidamente qualificou a causa da morte como trombose coronária. Um distúrbio normalmente causado por um acúmulo de colesterol e gorduras nas paredes dos vasos sanguíneos, cujas principais causas são uma dieta rica em colesterol LDL, tabagismo, estilo de vida sedentário e hipertensão. Não se sabia anteriormente que Tesla sofria disso. As 10 maiores invenções de Tesla. Bobina de Tesla. Transmissor de ampliação. Turbina de Tesla. Shadowgraph. Rádio.
lâmpada de néon, transformador cataratas do Niágara, motor de indução, barco controlado por rádio, corrente alternada. A aparente habilidade inata de Tesla para a invenção e a imaginação insondável fizeram dele um dos inventores mais prolíficos de nossa época. Embora tenha selecionado apenas algumas de suas muitas invenções, fica claro que seu gênio era inigualável em seu tempo, e talvez no nosso. E isso levanta uma questão interessante. Se Tesla nascesse hoje, quão diferente seria o mundo no futuro? Uma das ideias mais bizarras de Tesla era que seria possível fotografar os pensamentos de alguém. Em 1933, ele disse a repórteres no Kansas City Journal-Post. Em 1893, enquanto me dedicava a certas investigações, convenci-me de que uma imagem definida formada no pensamento deve, por ação reflexa, produzir uma imagem correspondente na retina, que pode ser lida por um aparelho adequado. Agora, se é verdade que um pensamento reflete uma imagem na retina, é uma mera questão de iluminar a mesma propriedade e tirar fotografias, e então usar os métodos comuns disponíveis para projetar a imagem em uma tela. Se isso puder ser feito com sucesso, os objetos imaginados por uma pessoa serão claramente refletidos na tela à medida que forem formados e, dessa forma, todos os pensamentos do indivíduo poderão ser lidos. Nossas mentes seriam então, de fato, como livros abertos. Aspas.